Olá, amados. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso curso sobre as parábolas de Jesus, a série Parábolas aqui no Cantinho do Obreiro. Eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever no canal, se inscreva no canal, compartilha essas aulas, compartilhe. Isso, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo o ID de Jesus. Deixe lá, clique no sininho das notificações para que quando nós publicarmos as aulas você seja avisado de cada aula que nós estamos publicando, né? E nós já estamos na 32ª aula. Hoje nós vamos ver a parábola do credor incompassivo, tá? Em Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Também quero dizer para você que acompanha a aula do início até o final, querido. Você vai aprender com isso. Você vai chegar ao final e ver lições para as nossas vidas, ok? Então peço a você, vá do início até o final e ao final deixe lá o seu like, faça o seu comentário, é muito importante. Eu gostaria de ver o seu comentário, tá? E hoje nós vamos estar vendo Lucas 18, do 23 ao 35. A parábola diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soldou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. A parábola do credor incompassivo está aqui registrada no Evangelho de Mateus, e o significado dessa parábola, ela revela a importância da misericórdia e do perdão. Essa parábola também ela é conhecida como a parábola do servo ingrato, é conhecida também como a parábola do servo mau. E Jesus fala que o reino dos céus pode ser comparado a um rei que desejava acertar contas com seus servos. Um desses servos lhe devia 10.000 talentos. Como o servo não tinha com que pagar a conta, o rei mandou que ele, sua esposa, seus filhos fossem vendidos com tudo que possuíam para que a dívida fosse quitada. Então o servo, como nós vimos, prontamente ele se prostra diante do rei, suplica por misericórdia, diz: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Diante do pedido daquele homem, o rei teve muita compaixão, cancelou a dívida e deixou-o livre. Depois disso, o servo teve sua dívida perdoada e se encontrou com um de seus conservos, que lhe devia 100 denários apenas. Ele agarrou esse homem, começou a sufocá-lo e exigia o pagamento da dívida. Então o conservo se prostrou diante dele e implorou por misericórdia. Mas o homem não teve compaixão do devedor e mandou que o lançassem na prisão até que ele pagasse a sua dívida. Quando os outros servos viram o que tinha acontecido, foram contar ao rei. Então o rei chamou o servo incompassivo e lhe disse:
que ele também deveria ter usado de misericórdia com seu conservo, da mesma forma como ele havia recebido misericórdia. Indignado, o rei o entregou, aquele servo mau, aos torturadores, até que ele pagasse a sua dívida. Jesus ele finaliza essa parábola fazendo um alerta muito importante. Ele diz: assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. O contexto dessa parábola, Jesus ele estava, antes de deixar a Galiléia, partir para a Pérea, ele estava num território da Judéia que ficava ao leste do Rio Jordão. A parábola do credor incompassível serviu de resposta a um questionamento de Pedro acerca do perdão. Essa parábola, ela parece, ela está num contexto em que Jesus trata da disciplina eclesiástica, da disciplina, vamos dizer assim, religiosa, especialmente com relação ao tratamento que se deve ter a um irmão culpado. Em Mateus capítulo 15, do 15 ao 20. Diante disso, o apóstolo Pedro ele perguntou a Jesus sobre quantas vezes se devia perdoar a um irmão culpado. O apóstolo ele pergunta se ele deveria perdoar até 7 vezes aquele que lhe ofendesse. Jesus vai indicar que o compromisso com o perdão deveria ser muito mais elevado, deveria ser muito maior, deveria ser até 70 vezes 7. Claro, isso é um número simbólico. Foi nesse ponto que Jesus introduziu essa parábola do credor incompassível. Jesus ele formulou uma narrativa com os elementos bastante familiares àquelas pessoas que estavam lá, aos seus ouvintes. Ele fala de um Senhor poderoso, um rei, que chama seus servos para acertar as contas com ele. Esses servos, logicamente, parecem ser oficiais de grande importância no seu rei. Jesus tinha em mente que poderiam ser governadores das províncias que tinham o dever de cobrar os impostos reais, repassar o valor arrecadado ao rei. Isso pode explicar o tamanho da dívida do servo incompassível. O valor era grandioso demais. O servo devia 10.000 talentos. Para você ter uma ideia, um talento era a mais alta unidade monetária daquela época. Um talento ele equivalia a no mínimo 6.000 denários romanos ou dracmas gregas. E um denário, uma dracma, era a soma paga como salário pela jornada diária de um trabalhador. Um denário. Isso significa que um operário ele precisaria de 1.000 semanas para ganhar um só talento. E ele devia 10.000 talentos. Só assim nós percebemos o valor daquela dívida. Ela era uma dívida muito grande. Então, mesmo para um administrador de província, a soma de 10.000 talentos era uma quantia impagável. Alguns comentaristas, alguns teólogos arriscam uma projeção do que significaria uma quantia de 10.000 talentos na atualidade e sugerem assim um montante de no mínimo 10 milhões de dólares. Jesus não explica como o servo incompassível acumulou uma dívida tão grande. Não está isso, não vê isso no texto. Na verdade, esse detalhe não tem nem importância para a mensagem. O grande objetivo é mostrar que o servo tinha uma dívida a qual não podia pagar. O fato de o rei ter ordenado que o servo devedor fosse vendido para o pagamento da dívida, juntamente com toda a sua família e seus bens, está de acordo com o contexto daquela época. Essa prática ela era comum naquele tempo. Além disso, parece claro que mesmo essa ação pagaria apenas parte da dívida. Ele não teria, mesmo vendendo sua casa, sua família, entregando-se a todos aquele rei, eles não pagariam a sua dívida. E após ter tido sua dívida perdoada, Jesus disse que o servo incompassível também tinha um devedor.
mas seu devedor lhe devia apenas 100 denários. Era uma quantia muito pequena em comparação àquela que ele devia ao seu senhor. Mesmo assim, ele não demonstrou compaixão, ele não demonstra compaixão. Ele agiu de uma forma maldosa com seu devedor. A dívida era tão pequena que ele não tinha o direito de vender seu conservo para reaver o valor. Mas legalmente, ele poderia exigir sua prisão e submetê-lo a trabalhos forçados para liquidar a dívida. Quando o rei soube disso, entregou o servo incompassível aos torturadores. O texto original usa um termo grego que indica oficiais designados pelo tribunal, cuja tarefa deles era torturar aqueles que tinham cometido crimes terríveis. Quando o rei diz que o servo incompassível deveria ser torturado até que a dívida fosse paga, obviamente, isso significava que ele jamais escaparia do seu tormento. Isso porque a sua dívida era impagável. E aí, querido, que lições nós temos que tirar para as nossas vidas acerca dessa parábola? A primeira lição que Jesus ensina é que nós devemos tratar, como nós devemos tratar um irmão culpado. O significado dessa parábola principal é demonstrar a importância de se ter um espírito generoso e disposto a demonstrar misericórdia àqueles que nos ofendem. Nos ensina que nós não temos como pagar pelos nossos pecados, é outra lição. A alta quantia da dívida que o rei perdoou ilustra a grandiosidade da dívida do pecado de todos os homens. Porque todos os homens têm uma dívida com Deus. Ninguém seria capaz de pagar essa dívida. Mas em Cristo Jesus, Deus perdoou todos os nossos pecados. Na cruz, Jesus não apenas pagou o preço pelo pecado de forma geral, mas ele quitou todos os nossos delitos, ele eliminou a culpa dos nossos atos pecaminosos. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo ele diz que quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E a terceira lição nos ensina que nós devemos sempre agir com base na misericórdia. O pecador perdoado deve sempre agir sob a base da misericórdia. O mínimo que se espera daquele que foi perdoado é que também demonstre o perdão. Na verdade, um coração que não perdoa também é um coração que não é perdoado. Por isso, nesse ponto, deve-se ter muito cuidado. Devemos ter muito cuidado com isso. E a quarta lição nos ensina que os homens só podem ter certeza de que as suas dívidas foram canceladas se eles mesmos também cancelarem as dívidas daqueles que estão endividados com eles. Isso significa que eles só podem experimentar a certeza do perdão se estiverem dispostos a perdoar as ofensas cometidas contra eles. Além disso, por parte daquele que foi perdoado, jamais deveria ser difícil perdoar, visto que a dívida que Deus lhe perdoou é infinitamente maior do que aquela que os homens lhe devem. E por último, nos ensina que um verdadeiro cristão jamais deve se comportar como um credor incompassivo. Seu exemplo maior de perdão e misericórdia é Jesus de Nazaré. Todos nós somos devedores de Deus, mas assim como Deus nos perdoa, devemos estar prontos a perdoar todos aqueles que pecam contra nós. Esse perdão deve ser grande, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, e isso simbolicamente. Como é que está você, querido, e o perdão? Você tem perdoado aquelas pessoas que têm alguma dívida com você? Eu falo dívida não só financeira, mas dívidas muitas vezes em palavras e em outras coisas. Perdoe, querido, porque Deus te perdoou. Perdoe, porque Deus, Ele deu seu Filho pelos teus pecados. E eu quero abençoar a sua vida, a sua família, seus projetos e seus sonhos. E eu quero dizer para você, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus.
Se você não é inscrito no canal, querido, se inscreva no canal. Multiplique essa palavra, deixe seus comentários. Aperte lá no sininho para você receber as próximas aulas, tá ok? E ao final desse curso, eu vou estar presenteando a todos com um livro, um e-book de todas as parábolas que foram ministradas durante o curso. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.